Companheiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Compañero Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Embaixador do Brasil na Argentina. Embajador de Brasil en Argentina. Embaixador da Argentina no Brasil. Embajador de Argentina en Brasil. Companheiros ministros e ministras da Argentina. Compañeros ministros y ministras. E companheiros e companheiras ministros do Brasil que fazem parte da minha delegação. Que integram mi delegación. Hoje não é dia de falar do acordo, do protocolo que meus ministros assinaram aqui e do acordo que o presidente Alberto Fernandes e eu assinamos. Hoy no es día de que hablemos sobre los acuerdos que firmaron nuestros ministros y el que firmamos nosotros. Certamente vocês terão acesso a todos os documentos que foram assinados. Seguramente se les entregarán todos los documentos que fueron firmados. Hoje é um dia de celebração entre o Brasil e a Argentina. Hoy es un día de celebración entre Brasil y Argentina. Primeiro, de agradecimento. Primero, de gratitud. Eu não esqueço nunca o gesto que o companheiro Alberto Fernandes fez quando foi ao Brasil me visitar, quando eu estava na Polícia Federal. Jamás olvidaré el gesto que tuvo el compañero Alberto Fernández al visitarme cuando yo estaba detenido en la Policía Federal. Não esqueço nunca a solidariedade do povo argentino. Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Eu quero de público dizer obrigado, companheiro. Quiero decir públicamente gracias, compañero. Por todo o carinho que você demonstrou naquele momento difícil. Por todo el cariño que demostraste en aquel difícil momento. E pelo carinho que você tem demonstrado nessa nova relação entre Argentina e Brasil. Y por todo el cariño que has mostrado en esta nueva relación entre Argentina y Brasil. Também celebração, porque quando eu ganhei as eleições em 2003, o primeiro país que eu visitei foi a Argentina. También es una celebración porque el primer país que visité cuando gané las elecciones en el 2003 fue Argentina. En ese entonces, na época, eu queria fazer um gesto para os brasileiros e para os latino-americanos. En aquel momento quería hacer un gesto para los brasileños y para los latinoamericanos. De que nós iríamos construir uma relação privilegiada com a América do Sul e com a América Latina. De que íbamos a construir una relación privilegiada con Latinoamérica y Sudamérica. E penso que nós vivemos o mais importante período de relações entre dois países, como nós vivemos no nosso primeiro mandato. Y creo que vivimos el momento más importante de relación entre los dos países durante ese primer mandato. A minha pequena relação com Dualde. Mi breve relación con Dualde. A minha relação com Kirchner. Mi relación con Kirchner. E a minha relação com a companheira Cristina foi uma relação efetivamente privilegiada. Y mi relación con la compañera Cristina fue efectivamente una relación privilegiada. Eu lembro o presidente Alberto, que quando eu vim fazer a primeira visita ao presidente Dualde, a relação comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 bilhões de dólares. Recuerdo cuando vine a hacerle una visita al expresidente Dualde, la relación comercial entre Brasil y Argentina era de solamente 7.000 millones de dólares. 8 anos depois, quando eu deixei a presidência, já era 39 bilhões de dólares. 8 años después, cuando dejé la presidencia, era de 39.000 millones de dólares. E no governo da presidenta Dilma, nós ultrapassamos os 40 bilhões de dólares. Y en el gobierno de la presidenta Dilma fuimos más allá de los 40.000 millones de dólares. Isso foi muito importante, porque historicamente o Brasil vivia de costa para a América do Sul e de frente para a Europa. Eso fue muy importante porque Brasil vivía de espaldas a Sudamérica y mirando hacia Europa. E a gente pôde construir uma relação tão forte que a Argentina passou a ser o terceiro parceiro comercial do Brasil. Logramos construir una relación tan fuerte que Argentina llegó a ser el tercer socio comercial de Brasil. Eu lembro do acordo
entre Brasil e Argentina do setor automotivo. Recuerdo el acuerdo entre Brasil y Argentina del sector automotriz, O que significou de crescimento de produção e de geração de emprego para os dois países. lo que representó de crecimiento y generación de empleo para los dos países. E eu lembro que foi o momento mais promissor de toda a nossa querida América do Sul. Recuerdo que fue el momento más promisorio de toda nuestra historia de Latinoamérica. Nunca o sonho daqueles que morreram há 2 séculos atrás e que sonhavam em construir uma grande nação latino-americana chegou tão próximo como nos momentos que nós governamos esses países. Jamás el sueño de aquellos que gobernaron hace 200 años nuestra región llegó tan cerca de convertirse en una realidad como en esa época de nuestros gobiernos. Hoje eu estou aqui para dizer ao presidente da Argentina, Hoy estoy acá para decirle al presidente de Argentina, para dizer aos ministros argentinos para decirle a los ministros argentinos e dizer à imprensa argentina e à imprensa brasileira y a la prensa argentino y que brasileña hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada. que hoy recuperaremos una relación que jamás debería haber sido detenida. A minha presença, como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro, Mi visita como primer viaje realizado a un país extranjero después de haber ganado las elecciones y haber asumido como presidente, é para dizer ao meu amigo Alberto Fernandes es para decirle a mi amigo Alberto Fernández que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de 2 países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo. que vamos a reconstruir aquella relación que teníamos de paz, de crecimiento, que teníamos para relanzar nuestras relaciones. Os nossos empresários já compreendem e precisam compreender cada vez mais o peso e o que a Argentina significa para nós. Nuestros empresarios ya lo entienden y deben entenderlo cada vez mejor el peso que tiene Argentina para nosotros. Os empresários argentinos precisam compreender o que significa o Brasil para uma boa relação Brasil-Argentina. Los empresarios argentinos deben entender qué significa Brasil para una buena relación entre Brasil y Argentina. As nossas universidades precisam estar mais próximas, Nuestras universidades deben estar más cercanas, porque uma boa relação não é apenas a relação comercial, porque una buena relación no es solo comercial, é também a relação científica e tecnológica, también es la relación científico-tecnológica, é também a relação cultural también la relación cultural e, sobretudo, a relação política. y principalmente la relación política. Portanto, eu quero dizer para vocês, Por lo tanto, quiero decirles com muito orgulho, con mucho orgullo de que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina, que volví para hacer buenos acuerdos con Argentina, para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para compartir la construcción de lo que falta construir, para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente, para ayudar que Brasil y Argentina puedan crecer económicamente, que o nosso povo possa voltar a ter condições de ter moradia, para que nuestros pueblos puedan tener condiciones de tener vivienda, para garantir que o nosso povo possa comer pelo menos 3 vezes ao dia, para asegurar que nuestros pueblos puedan comer por lo menos 3 veces por día, para garantir que o nosso povo possa voltar a estudar, a trabalhar e ter acesso à cultura. para que nuestros pueblos puedan volver a estudiar, a trabajar y tener acceso a la cultura. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada, Argentina terminó el 2022 en una situación privilegiada, não apenas na economia, na política, mas no futebol. no solamente en política y economía, sino también en el Eu, fútbol. pela primeira vez,
torci para a Argentina ser campeã do mundo, Por primera vez hinché porque Argentina fuera Porque- campeona del mundo, eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. porque creía que Messi no podría terminar su carrera sin ser campeón del mundo. Foi, ¿Lo fue? tá bom, ¿Está ok? chega. Listo, ¿eh? Agora Se tem terminou. que ser a vez do Brasil. Ahora le toca a Brasil. Por último, eu queria dizer a vocês Para terminar, quiero decirles que eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino que en realidad estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas as grosserias por todas las groserías que o último presidente do Brasil, que el anterior presidente de Brasil, que eu trato como genocida, que yo digo que es un genocida, por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que tuvo todas as durante la ofensas que pandemia, ele fez ao companheiro Alberto por todas Fernandes las argentino. ofensas que le dijo al compañero Fernández. Um país que tem a grandeza do Brasil, Un país que tiene la grandeza de Brasil, um país que tem a extensão territorial que tem o Brasil, un país que tiene la extensión territorial um como país que Brasil, tem 16 mil quilômetros de fronteira com a nossa querida América do Sul, un país que tiene 6.000 kilómetros de frontera con nuestra querida um país que é Sudamérica, maior economicamente, un país que es mayor, más grande, que é maior económicamente, industrialmente, que es más grande industrialmente, não tem o direito de ficar procurando inimigos. no tiene el derecho de buscarse enemigos. Nós precisamos construir amigos, Tenemos que construir amigos, construir parceiros. construir socios. E por isso eu quero afirmar Alberto Fernandes, Y por eso quiero afirmar, meu Alberto amigo e Fernández, presidente da Argentina, amigo y presidente de Argentina, o Brasil está outra vez de braços abertos Brasil nuevamente está de para brazos acolher abiertos para os acoger companheiros argentinos a los compañeros argentinos no negócio, en los na negocios, cultura, en la no cultura, futebol en el fútbol e na manutenção da relação de amizade y en el que nós mantenimiento temos há de la tantos relación anos. de amistad que tenemos desde hace tantos Graças años. a Deus, os argentinos voltaram a Santa Catarina. Gracias a Dios los argentinos volvieron a Santa Catarina E eu espero que um dia conheça o meu estado de Pernambuco y espero que algún día conozcan a mi e os estado de argentinos Pernambuco possam adentrar ao Nordeste brasileiro. y puedan conocer para el hacer nordeste turismo. brasileño. Posso- Puedo prometerte algo. Quando terminar o meu mandato, Cuando termine mi mandato, a relação com a Argentina será a melhor relação entre todos os países da América do Sul e da América Latina. la relación entre Brasil y Argentina será la mejor relación que puede Não que eu existir tenha entre los países de preferência Sudamérica só y pela Latinoamérica. Argentina. No por una sola cuestión de preferencia É por porque a Argentina. Argentina é um país grande. Es porque Argentina es un gran país. A Argentina já foi a quinta economia do mundo. Ya fue la quinta economía del mundo. A Argentina tem conhecimento científico e tecnológico. Argentina tiene conocimientos científicos y A tecnológicos. Argentina é um país que tem uma quantidade de universidades de primeira linha extraordinária. Argentina es un país que tiene una enorme cantidad de universidades de primera línea. Aliás, eu quero agradecer às Dicho sea de universidades paso, argentinas, Quiero agradecerle a las universidades que só argentinas nesse país porque solo en este eu país acho que eu recebi 11 títulos de doutor honoris creo que me causa, dieron 11 títulos de doctor honoris causa aquí. 8 numa única vez. 8 en una única E, oportunidad. portanto, eu sou grato. Por lo tanto, E é agradezco por essa grandeza da Argentina, y por esa grandeza de Argentina, é por essa importância da por essa Argentina importância política e econômica política y económica que tiene Argentina, que eu posso afirmar para vocês. que puedo afirmarles. Hoje é o começo de uma nova história. Hoy es el comienzo de una nueva historia. Estejam certos Estén seguros que a Argentina será tratada com carinho e com respeito que ela sempre mereceu. Argentina se la tratará con el cariño y el respeto que siempre se mereció. Que nem o futebol será motivo de nos dividir, Ni el fútbol nos dividirá, porque os interesses econômicos dos nossos torcedores porque los intereses económicos de nuestros hinchas são maior son más importantes do que os dirigentes dos nossos países. que los de nuestros países. Caro companheiro Alberto Fernandes, Querido compañero Alberto Fernández, que Deus te abençoe que Dios te bendiga e que você possa cumprir aquilo que o povo argentino espera de você. y que puedas cumplir lo que el pueblo argentino No que espera de ti. depender do Brasil, De lo que dependa de Brasil, pode ficar certo, tener la nós seguridad seremos parceiros que seremos socios todas as horas. en todas las cosas.
los señores presidentes. Damos paso a las preguntas por parte de la prensa. Agora serão ouvidas perguntas por parte da imprensa. En primer lugar, Kennedy Alencar de la Red TV de Brasil. Em primeiro lugar, Kennedy Alencar, da Rede TV do Brasil. Bom dia, presidente Fernandes. Boa tarde, presidente Lula. Eu faço uma pergunta aqui em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita. E uma pergunta para os dois, a expectativa dos dois em assuntos econômicos. Eu faço uma pergunta em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita do senhor ao presidente Fernandes. A pergunta é a expectativa econômica dos dois. Há um assunto, presidentes, que é o assunto da moeda comum. Eu pergunto, há um interesse dos dois países em se criar uma moeda comum no estilo do euro, numa substituição no futuro do real e do peso, com política monetária comum? ¿Hay un interés de crear una moneda común al estilo del euro? Ou seria mais um sistema de pagamentos com garantias reais, um mecanismo com uma moeda virtual? ¿O sería más una moneda virtual, un mecanismo de pagos? Ou, se a fase 1 é o sistema de pagamentos com a moeda virtual, e depois a fase 2 vem a nova moeda, e se ela será o SUR? Essa é uma pergunta. Si la primera etapa va a ser una moneda, después una moneda común, ¿cómo son las etapas del lanzamiento de esta moneda? E por último, na questão do gasoduto entre Argentina e Brasil, se chegou a uma decisão de o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiar tanto os serviços de engenharia quanto a compra de equipamentos. Ou se a decisão de financiamento é só sobre compra de equipamentos. También se pregunta si, respecto al gasoduto, si el BNDES va a hacer la financiación de todo el tramo o solo de los caños. Essa pergunta é para mim? Para os dois. Para os dois? Sim, por favor. Se quiser, eu hablo primeiro. Você viu? Eu falo primeiro. Você viu que quando eu quero, eu sei falar espanhol. Você viu aqui? Cuando quiero, sé hablar español. Se eu soubesse tudo que o jornalista perguntou, eu seria ministro da Fazenda e não presidente da República. Si yo supiera todo lo que preguntó el periodista, O que eu yo sei sería ministro de Hacienda y no presidente. É que Brasil e Argentina já fizeram uma pequena experiência de fazer negócios na moeda dos nossos países. Yo sé que ya existió una experiencia entre Brasil y Si no me Argentina falla de la hacer memoria, negocio fue en entre 2008. nuestras monedas. Si no me equivoco, fue en el E nós 2008. estabelecemos que os argentinos poderiam comprar pagando em sua moeda e o Brasil En que poderia comprar establecimos que pagando los na sua moeda. argentinos podían pagar en su moneda y los brasileños en Foi la uma suya. experiência muito tímida, porque a nossa decisão não foi impositiva, ela era optativa. Fue una decisión muy tímida, una experiencia pequeña, porque no era algo impositivo, sino que era opcional. E não foi uma coisa que influiu com a força que nós imaginávamos. Y no tuvo la influencia que nosotros esperábamos. Que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre Mercosur, os países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder E eu acho que é necessário que aconteça. y creo que es necesario